Mateus 24, para a gente dar sequência, nós estamos falando sobre as últimas coisas, baseado aqui nesse texto, estamos tratando sobre os sinais que Jesus menciona a partir do versículo 4 do capítulo 24 de Mateus. Nós já tratamos sobre 9 sinais. E não quer dizer que são 9 sinais, né? Porque é um texto que tem as suas dificuldades para ser interpretado. Então, pode ser mais sinais, menos sinais, né? A separação e a divisão aí vai de cada um que tem uma preferência para que seja de uma forma ou de outra. Mas da maneira como nós estamos fazendo, nós dividimos aí em alguns sinais, já tratamos 9 deles e hoje nós vamos observar um outro sinal, que é o último deles. Finalmente, nós vamos observar isso aí no texto. Geralmente, irmãos, eu faço uma recapitulação um pouco mais geral. Eu vou recapitular aqui só dentro daquela última divisão dos sinais, tá? Então, a gente precisa lembrar que são 3 grupos de sinais. Aqueles que são chamados e conhecidos de princípio das dores. Depois, aqueles que são chamados de sinais antes do fim. E, por fim, sinais do fim. Nós estamos nessa última parte, sinais do fim, que começa lá no versículo 15. Que é o versículo que apresenta o primeiro desses sinais, que é o surgimento do abominável da desolação. Tá? E aí, nesse sentido, até o versículo, ou tratando sobre esse sinal, que é o surgimento do abominável da desolação, Jesus trata sobre isso até o versículo 22. O que nós vimos nos nossos estudos mais recentes foi o sinal em sequência, que começa, ou que aparece no versículo de número... Espera aí que minhas folhas viraram. Que começa no versículo 23, mas aparece aí no versículo 24. Que é uma repetição do que Jesus já tinha se referido em outros versículos. O versículo 5 e o versículo 11. Que sinal é esse? Que é o 9º sinal. O surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Mas aqui ele detalhou que esses indivíduos, quando surgissem, operariam grandes sinais e prodígios com o intuito de fazer aquilo que Jesus já havia mencionado anteriormente. Enganar o máximo de pessoas possível, inclusive os próprios crentes, os próprios eleitos. Trazer prejuízo para a igreja de Cristo Jesus, porque o diabo sabe muito bem que uma vez, uma brincadeira aqui, né? O diabo a gente pode dizer que o diabo é reformado calvinista. Ele crê na predestinação, na eleição. Porque ele sabe que aqueles que Jesus comprou, ele não toca, e ele não pode mudar essa condição que um escolhido de Deus recebe. Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? O diabo, por causa do sangue de Cristo, não tem poder para tocar na nossa vida. E, citando o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, o que diz lá a partir do versículo 31, se não me engano, ou 33? Que diremos, pois, à vista destas
Se Deus é por nós, quem tentará acusação e por aí vai. Então, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Nós falamos então desse nono sinal, que começa no versículo 23, fica claro no versículo 24 e se encerra no versículo 28. O nosso último estudo, nós conseguimos concluir esse nono sinal, que foi o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, abordando aí, considerando algumas questões até o versículo 28. Então a gente tem que dar sequência, e a passagem que nós vamos nos ater aqui, mais especificamente o versículo 29, que é onde aparece esse 10º e último sinal. Perceba, o que diz o texto? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aí ele vai falar, então, que sinais que aconteceriam. O sol se escurecerá, vamos juntos? O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão. Veja por que esse é o último sinal. Vamos continuar aí o versículo 30? Depois desse 10º e último sinal, o que diz Jesus no versículo 30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Seguindo, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então não é muito difícil da gente entender que há essa distinção aí, né? Essa separação desse último sinal que está no versículo 29, porque os versículos 30 a 31 vão tratar sobre a volta de Jesus Cristo. O que eu quero destacar com os irmãos é que esse sinal é um sinal que Jesus diz, e nos dá a entender isso, que é logo após ao que aconteceu anteriormente, de maneira óbvia. Mas veja que ele usa essas palavras para que a gente entenda que é um sinal em sequência ao que havia acontecido, ao que aconteceria anteriormente. Ele diz, logo em seguida ao quê? Mais especificamente o quê? Logo em seguida à tribulação. Que tribulação é essa? Onde que Jesus mencionou, se referiu a uma tribulação? Volte aí para o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então nós temos a grande tribulação como parte daquilo que aconteceria quando o abominável da desolação, no caso aqui, quando Tito surgisse. O 8º sinal, o surgimento do abominável da desolação, e quando esse sinal se cumprisse, também viria como consequência dias de grande tribulação. E aí, em consequência, ou em sequência, melhor dizendo, também ele falou sobre o surgimento de falsos cristos, falsos profetas. E aí, logo após, então, toda essa série de eventos, em específico a grande tribulação, a tribulação daqueles dias, o sol se escureceria, a lua não daria a sua claridade, as estrelas cairiam do firmamento e os poderes dos céus seriam abalados. Com base nessa informação que Jesus dá aqui no versículo de número 29, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, parece que Jesus está se referindo
né, a essa grande tribulação, como nós vimos do versículo 21. E aí, nós temos os nossos textos paralelos, porque tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas registraram esse momento aqui do ministério de Jesus, que é o sermão profético e os sinais. Então eu queria que os irmãos aí abrissem lá em Marcos, no texto paralelo aqui, capítulo 13. Marcos 13, versículos 24 e 25. O texto começa no versículo 24 dizendo: mas naqueles dias, após a referida tribulação, então, é praticamente a mesma coisa que aparece em Mateus. Aí ele menciona as mesmas coisas. O que aconteceria? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então nós temos praticamente a repetição das mesmas palavras que aparecem em Mateus. Mas é interessante porque em Lucas há uma certa diferença aí. Abra também lá, capítulo 21, versículos 25 e 26. Lucas 21, 25 e 26. Ele começa diferente, ele já começa dizendo quais são esses sinais. Haverá sinais no sol. Então ele não fala que o sol se escureceria, como Marcos e Mateus. Nesse sentido também ele não fala nada sobre a lua. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que dá para a gente entender do que Lucas fez aqui é que ele resumiu o que Marcos e Mateus detalharam. Mateus e Marcos falaram: o sol vai escurecer, a lua vai perder a sua claridade e as estrelas vão cair do firmamento. Lucas não menciona, não detalha essas coisas. Ele só fala que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Porém, há uma coisa que ele menciona que nem Mateus nem Marcos mencionaram. Seguindo o texto, diz aí: sobre a terra, angústia. Então ele menciona coisas acima da terra, relacionadas ao sol, à lua e às estrelas. Agora ele vai mencionar aquilo que nem Mateus nem Marcos mencionaram, que é sobre a terra. E na terra, o que acontecerá? Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E aí a parte final é uma repetição do que também a gente já viu em Marcos e Mateus. Porque ele termina dizendo: pois os poderes dos céus serão abalados. Nós temos nesses três textos a descrição desse 10º e último sinal. E uma vez que a gente entendeu que ele tem relação com os sinais anteriores, né, que ele aconteceria logo após o surgimento do abominável da desolação, a grande tribulação, surgimento dos falsos cristos e falsos profetas. Com isso, o que fica evidente para nós é que Jesus está se referindo à destruição do templo de Jerusalém. Que sobre a profecia da destruição do templo de Jerusalém, naqueles dias haveriam tribulação, após a tribulação haveria, o sol se escureceria,
a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento. Como é que a gente entende isso aqui? Essas três coisas. E também aquilo que Lucas detalhou lá no seu evangelho. A gente entende isso de maneira literal, figurada. Será que foi isso que aconteceu lá nos dias próximos à destruição do Templo de Jerusalém? Olha que interessante, irmãos. Isso que Jesus menciona já havia aparecido em outros textos lá do Antigo Testamento. Então, para a gente poder conferir, não são muitos textos, vamos abrir, por exemplo, em Isaías capítulo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 13. O que nós vimos até agora? Que em relação a esse 10º sinal, que está entre sinais que a gente já viu biblicamente e historicamente, que se cumpriram nos dias próximos ao ano 70. Esse 10º sinal está entre esses sinais, e está entre aquele sinal que é quando Jesus voltar. Então, como que a gente tem que entender esse 10º sinal? É um sinal que vai se cumprir quando Jesus voltar, ou um sinal que se cumpriria quando Jerusalém fosse destruída no ano 70? Talvez a gente possa pensar que o sol perdeu o seu brilho, ou melhor, o sol se escurecer, a lua perdeu o seu brilho. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu confundi. O sol se escurecer, a lua perder a sua claridade e as estrelas caírem do firmamento, a gente pensa em quê? Acabou. Acabou o mundo. Imagina a gente que já viu esses filmes apocalípticos, né? E a gente já viu como que um meteoro traz destruição para o planeta Terra. Tem uns que até entendem que os dinossauros foram extintos por causa de um meteoro que caiu no planeta Terra. Enfim, como que a gente vai entender isso aqui? O que os irmãos acham? Que isso aconteceu lá no ano 70? Ou não? Que isso só vai acontecer quando Jesus voltar? Que essas coisas vão acontecer de maneira figurada ou de maneira literal? Aqui é só para ouvir opinião mesmo, irmãos, tá? E aí, Eliseu, o que você acha? E perceba, irmãos, ou pense, que uma coisa, se for alterada, altera a outra, e aí vira uma bola de neve. Porque, por exemplo, qualquer mudança na distância entre planeta Terra, Sol, Lua, os astros, os planetas, isso aí ou vai torrar todo mundo, ou vai congelar tudo. Então, olha como que é tudo muito melindroso, né? Se o Sol escurece, isso afeta a Lua. Se a Lua é afetada, afeta as marés. E por aí vai. E é interessante, né? Porque como a gente viu aqui em Lucas, Lucas menciona que na terra o que aconteceria? Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Mas além do Eliseu aí, o que outro irmão acha?
Kelly, fala aí, qual que é a sua opinião? Concorda com o Eliseu? Alguém discorda do Eliseu? Para ficar mais fácil? O que você acha, Elisa? É literal ou não? O que você acha, Marta? Irmão, são coisas difíceis, né, para a gente entender de fato, e é muita ousadia, de certo modo, a gente bater o martelo, né? Mas assim, em algum sentido, a gente consegue ter uma ideia. Pode ser que a gente esteja certo, pode ser que a gente esteja no caminho certo, pode ser que a gente esteja errado. É esperar para ver, né? Mas tudo tem um propósito. E na verdade, a gente já tratou, né, já mencionou isso várias vezes, que um dos propósitos é alertar, nós sabemos que Deus está no controle, que Deus já está antecipando isso a nós para que a gente saiba o que vai acontecer, esteja preparado para esperar tais coisas acontecerem, e confiar nesse Deus, né? Dentre tantas coisas que a gente pode pensar também. O que você acha, Vitor, sobre isso aí, dos sinais, desse último sinal aqui? Você que está estudando Apocalipse, né? É você que está estudando Apocalipse? Não? Se é literal, se não é. Abriu em Isaías 13:10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Você já percebeu que essa prática é comum de pessoas no Novo Testamento se apropriar de termos e expressões do Antigo Testamento? Onde que a gente já viu isso? No versículo 15 de Mateus 24. Abominável da desolação. Foi uma expressão que Jesus utilizou lá de Daniel. Agora Jesus está usando essa mesma linguagem aqui, nesse 10º último sinal. É bem parecido. Ainda em Isaías capítulo 34, versículo 4. Mais uma vez, essa linguagem tendo aparecido no Antigo Testamento. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. E aí, é literal isso aqui ou não? O céu é um pergaminho que está esticado? Literalmente? Não, né? Então, assim, fica claro que, de certo modo, isso é figurado. Continuando. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Vamos para um próximo. Ezequiel, capítulo 32. Versículo 7. Ezequiel. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui também no Data Show. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Está vendo que os termos são usados de maneira intercambiável, ou seja, ora ele foi usado para o sol, ora ele foi usado para a lua, agora é usado para as estrelas. Então, farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Vamos para Joel. Oi.
faz sentido, né? O Vitor está falando que toda vez que acontece um evento espiritual de proporção maior, isso mexe com a natureza. Faz sentido, porque a gente tem registro bíblico disso, né? Às vezes uma poeira de nuvem, uma fumaça, vai saber, né, irmãos? Uma bomba atômica que tampe, né? Um eclipse que demore um pouco mais. É. Pois não, dona Lili. Exato. Esse de, Jesus, irmãos, não menciona, Deus não vai detalhar tintim por tintim, porque não tem necessidade. Importa nós sabermos que vão acontecer certas coisas. Para a gente ficar atento, vigilante quanto a isso. Saber que o que Deus fala se cumpre. A nossa glória vai chegar, né? Nós seremos consolados de toda aflição, de toda dor. Finalmente, hora maranata, vem Senhor Jesus, acontecerá. Né? Nós vamos ter essa alegria de poder ver o nosso Salvador e morar com Ele por toda a eternidade. Vamos seguir então? Paramos em Joel, capítulo 2, versículo 10. Depois do 31. Joel 2, 10. Diz: diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a gente já presenciou momentos em que a lua estava avermelhada. Sabia? Recente. Aí, se a gente não for muito sensato, né, a gente já fala assim, ó. Aí, ó, um sinal já se cumpriu. Jesus está para voltar. Capítulo 3, versículo 15, também de Joel. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. Vamos para Ageu, a última passagem aqui do Antigo Testamento. Ageu capítulo 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Versículo 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Agora a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 em diante. Apocalipse 6, a partir do 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Está vendo que são as mesmas expressões que a gente viu em textos do Antigo Testamento? Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas
e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se ou suster-se? Olha só, aqueles textos que nós vimos lá no Antigo Testamento, porque Apocalipse basicamente fala sobre quando Jesus estiver para voltar. Mas nós temos alguns textos lá do Antigo Testamento, desses que nós vimos, que aquelas palavras foram dirigidas a nações, como por exemplo o Egito e outras. Ou seja, será que a profecia de Deus a estas nações ímpias trazia consigo esse sentido literal de que tais coisas aconteceriam? Pode ter sido. A gente não tem informação sobre isso. Mas o fato, para nós sermos chamados a atenção aqui, para a gente entender um princípio geral, é que, preste atenção, a gente não fez isso, mas depois você pode conferir, está gravado aqui as passagens, depois se você tiver interesse, quiser estudar um pouquinho melhor sobre isso, você pode fazer isso em casa. É que você vai perceber que cada uma dessas passagens, inclusive Apocalipse, coloca aí para nós de novo, 6, 12, 16 e 17, os versículos finais lá. Você vai perceber o quê? Que está relacionado a esses eventos uma coisa que aparece aí no versículo. Vamos ver se a gente consegue identificar? Esses sinais, sol, que vai acontecer algo com o sol, com a lua, com as estrelas, com o mar, etc., com a terra e tal, tem algo relacionado a esse evento. Está aí no texto. Vá para o versículo 17. A mesma coisa aparece. Ira. Ira, em outras palavras, é o quê? Derramamento do juízo de Deus. Pode ser que esses sinais sejam literais. A gente não estava lá para saber. E talvez a gente não esteja quando Jesus estiver para voltar. Aí eu não sei se a gente fala amém ou misericórdia, não sei. O que vai ser melhor, né? O que vai ser mais vantajoso? O negócio é ir para o céu. Mas está relacionado a esses eventos juízo de Deus. Então, nós já vimos em outros sinais, voltando lá para Mateus, que alguns eventos sobrenaturais aconteceram e isso foram registrados historicamente. Só que a gente está confiando de que o que foi registrado historicamente é verdade. Mas a gente não sabe se é verdade, a gente confia que é verdade. Nós não sabemos se de fato, quando Jerusalém estava para ser destruída, o sol se escureceu, a lua perdeu seu brilho e as estrelas caíram. Eu creio que isso não aconteceu. A gente não tem um registro detalhado de que astros caíram da terra no ano 70, depois de Cristo. Então, significa que a profecia estava errada? Isso significa que essa profecia se refere quando Jesus voltar? Também não. Porque o sentido e o princípio por trás desses sinais, ou desse 10º sinal, é o quê? Quando Jerusalém for destruída, a sua destruição nada mais simbolizará ou representará o juízo de Deus sendo derramado sobre aquela nação. A gente já estudou isso, quando nós estudamos aqui o capítulo 23, capítulo 22 de Mateus. Jesus estava dizendo que aqueles homens, né, escribas, fariseus e etc.,
mataram os profetas e matariam o Filho de Deus. E Jesus estava dizendo assim: ai de vocês, porque vocês fizeram isso e Deus vai derramar o juízo dele sobre essa geração. A ideia é a gente entender que pode ter um sentido literal, mas o sentido, o princípio por trás é esse juízo de Deus. Não dá para a gente bater o martelo de dizer que esses sinais são literais ou que eles são figurados, ou até que ponto que eles são literais, em que proporção que estas coisas vão acontecer. O fato é que Jesus estava dizendo: haverá um juízo. Assim como lá no Antigo Testamento, essas mesmas coisas foram ditas e nações ímpias e a própria nação de Israel sofreu o juízo, o castigo de Deus pela vida pecaminosa que eles estavam vivendo. E assim aconteceria no ano 70 e, obviamente, irmãos, isso vai acontecer também quando Jesus estiver para voltar. Esses sinais todos se cumprirão como demonstração do juízo e castigo de Deus sobre aqueles que estão vivendo de maneira pecaminosa, matando os profetas, os crentes, blasfemando o nome de Cristo e etc. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse encerrando, dizendo que todos aqueles sinais, bem como a destruição de Jerusalém, nada mais eram do que o derramamento do juízo de Deus sobre eles, aquela geração. Aí nós temos, então, essa compreensão, isso que a gente precisa entender aqui. E olhando para os versículos 30 e 31, nós temos, então, o último sinal, que é a volta de Jesus. Como que a gente interpreta esse sinal, que é a volta de Jesus? De que aqui, versículo 30 e 31, Jesus estava respondendo aquela pergunta dos discípulos: quando é que o Senhor vai voltar? Por que a gente tem que entender dessa forma? Porque Jerusalém foi destruída no ano 70? Tito foi lá e destruiu Jerusalém? Falsos profetas e falsos cristos se levantaram naqueles dias? Sim, se cumpriram. Deus derramou seu juízo sobre Jerusalém e o seu povo? Sim. E depois disso Jesus voltou? Não. Então até o versículo 29, Jesus está se referindo ao quê? Destruição do templo de Jerusalém. Versículos 30 e 31 não. Está falando: quando esses sinais se cumprirem, nos dias em que Jesus estiver para voltar, obviamente ele vai voltar. Por quê? A gente já falou aqui que esses sinais não se aplicavam apenas ao ano 70. Se aplicaram lá ao ano que Daniel fez suas profecias, se aplica nos dias de hoje e se aplicará quando Jesus estiver para voltar. Vocês estão entendendo, irmãos? Versículos 30 e 31. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso não aconteceu no ano 70. Isso vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Se for o tempo que nós estamos vivendo, a gente vai ver isso se cumprir. Aí, irmãos, o nosso esforço, a partir do próximo estudo, é olhar todos esses sinais de volta. A gente vai fazer isso de maneira mais rápida, tá? Mas observar cada um desses sinais sendo aplicado nos dias de hoje. Será que eles estão se cumprindo? Em que sentido que eles se aplicam aos nossos dias hoje? Aí pense com você, porque eu fiz isso quando estava preparando esse estudo. Como que Jesus, eu vou deixar só um salzinho, só uma coisa para despertar aqui
os irmãos. Já parou para pensar como é que Jesus vai voltar e todo olho o verá? Como que isso é possível? A gente crê que o planeta Terra é um globo, né? Então quem está aqui não vê o que está aqui, concorda? Quem está aqui não vê o que está aqui. Se Jesus aparecer aqui, como que o que está aqui embaixo vai ver o que está por cima? Vocês estão entendendo o raciocínio? Hã? Então, como é que Jesus manifesta a sua onipresença? Complexo, né, irmãos? Fala, Lud. Explica aí, meu presbítero. Fazer a pergunta de novo? Jesus está dizendo que quando ele voltar, todo olho o verá. Nós hoje temos 8 bilhões de pessoas que estão espalhadas num globo. Como é que todos os 8 bilhões de pessoas verão Jesus nos céus? Explica essa, irmão. O que eu pensei, né? Quer dizer, irmãos, que eu estou certo? Não. Mas assim, isso que eu pensei, eu pensei sim. Cara, faz todo sentido. Veja só, nós estamos no Brasil. Como é que a gente sabe algo que aconteceu lá na China? Como? Você está no Brasil, como é que você sabe de algo que aconteceu lá nos Estados Unidos? Isso não acontecia 20 anos atrás, né? Hoje todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um Instagram. Onde uma coisa aconteceu aqui, eu tiro o celular, eu faço uma transmissão ao vivo. Faz sentido? Eu acho que faz. Não quer dizer que isso está dizendo muita coisa, tá? Mas assim, a gente vai viajando, né? Mas aí a gente pergunta assim, e os caras que estão lá na Amazonas, né? No meio da mata amazônica. Irmãos, a gente não vai conseguir ter uma explicação. Mas quando eu penso nessa tecnologia que nós temos, aonde a gente tem informação instantânea de tudo que acontece no mundo, é lógico que se Jesus quiser fazer algo sobrenatural nesse sentido, ele tem poder para fazer isso, certo? A gente crê nisso, não é? Porque, por exemplo, a gente vê na Bíblia o ensino sobre a Trindade. Deus que subsiste em 3 pessoas. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Como é que você explica isso? Você não explica, você crê, não é? Então, se Jesus está falando que todo olho verá, a gente crê que isso vai acontecer. Como? Não sei. Mas se a gente for pensar humanamente, há um certo sentido nisso. E se há um certo sentido nisso, parece que a coisa está caminhando para esses dias, né? Os fins dos tempos. Mas aqui a gente só está cogitando, irmãos. Não quer dizer que a gente está vivendo esses dias. Tá certo? Mas aí o que a gente vai tentar fazer é isso. Olhar para os nossos dias, não só para o ano 70, mas olhar para os nossos dias e ver em que aspecto que esses sinais estão se cumprindo. O que os irmãos acham? A grande maioria deles estão se cumprindo? Falsos cristos, falsos profetas, terremotos, a evangelização das nações, guerras, rumores de guerras, traição. Eu acho que a gente não precisa gastar muito tempo para entender que parece que esses sinais estão se cumprindo. Mas uma coisa que eu vou adiantar para os irmãos. Eu tenho para mim, irmãos, que o sinal mais evidente da volta de Jesus Cristo, ou dos fins dos tempos, é
o surgimento do anticristo, porque será incomparável. Ele terá características únicas, como governo global e etc. Então, questão pessoal, né? Se eu for olhar para esses demais sinais, isso se repetem, né? Ao longo da história, vão se repetindo. Mas o anticristo, de fato, como alguém que governará de maneira global, nós não tivemos. Ok? Não sei se você concorda, mas para mim é o mais o que traria menos dúvida. O fato é que, hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube, onde um pastor foi questionado sobre uma questão política do Bolsonaro, e ele falou assim, que muitos crentes se deixaram levar por aquilo que ele se envolveu, né, em relação à igreja, ao ponto de que, muito nesse sentido, não deveria ter acontecido por parte da igreja. Quase que uma idolatria e uma visão de que ele era um Messias, né? Porque conhecendo, né, e sabendo daquilo que ele fez, a gente não concorda com muita coisa. Mas aí esse pastor falou de que o fato de muitos cristãos terem, como que eu posso dizer, terem se entregado à pessoa desse político, prova o quão fácil é o cristão, por muitas vezes, ser enganado. Porque ele deposita confiança em pessoas e em práticas que essas pessoas têm. E eu volto a dizer, irmãos, que Jesus, por 4 vezes, se não me engano, ou 5, no capítulo 24, fala sobre engano. De que, inclusive, tentará enganar quem? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a confiança que a gente deposita em pessoas, porque são pessoas. Enfim. Vamos orar para a gente encerrar? Ficar de pé? Marta, ora para nós, por favor.